Olá, tudo bem? Eu me chamo Márcio Túlio, sou contador e desenvolvedor aqui na Inteligência e Gestão Empresarial. E hoje eu vou estar destacando com vocês um erro que 90% das empresas brasileiras elas trabalham e têm esses problemas. Então, essas 5 situações onde a empresa se coloca agindo de forma errada dentro do mercado, na sua contabilidade, que pode trazer sérios prejuízos de ordem tributária e fiscal, além de não fazer uma boa gestão quanto a esses recursos. Então, a Fundação Getúlio Vargas, ela fez uma pesquisa e revelou esse índice, né, que eu acabei de citar, que 90% dessas empresas tem esses problemas. E como é que a gente pode resolver esses problemas? São, às vezes, soluções simples na maneira de tratar os documentos. Outras soluções vão precisar de migração em sistemas ou implementação de rotinas que, às vezes, já existem no sistema, mas que não estão sendo utilizadas. E em outras, trazer a contabilidade para mais perto da empresa, onde a causa do problema ela pode ser resolvida na origem dele e não numa pós-constatação, numa auditoria ou num lançamento contábil, quando o fato gerador já aconteceu e fica-se tentando fazer peripécias ou malabarismos contábeis para poder resolver essa situação. Então, uma das principais causas desses 5 erros que eu vou citar é a duplicidade de lançamentos. Então, você tem diversos setores dentro da empresa, vamos dizer, o setor de estoque, o setor de compras, o financeiro, alguém que trabalha com um documento fiscal posterior na contabilidade. Então, por exemplo, você faz um pedido de compra no fornecedor e o financeiro já emitiu uma ordem de pagamento, porque o fornecedor só separava o material mediante uma reserva de valor antecipada, e o financeiro efetuou esse pagamento, a nota fiscal chegou, a pessoa que dá entrada nessa nota alimentou novamente o sistema, a empresa lá mandou uma duplicata cheia, e a pessoa lançou isso no sistema, o próprio setor financeiro viu essa duplicata lá no vencimento e pagou. Então, temos aí uma duplicidade de lançamentos contábeis, onde não foi se feita nenhuma crítica e levou a um prejuízo financeiro, né? Se isso for detectado a tempo, provavelmente a contabilidade lá na sua conta de fornecedores vai aparecer os 50% ou um pagamento já efetuado. Se for uma contabilidade atuante, ela vai avisar a empresa que houve esse pagamento em duplicidade. Então, essa é uma das diversas situações que podem acontecer, né? Então, vem também um simples lançamento de recebimento de um depósito bancário, o funcionário do caixa lançar e alguém do financeiro que viu lá esse lançamento também lançar. A contabilidade ou apura os dois ou não apura nenhum, ou vai corrigir e lançar só um, né? E gerar ali uma discrepância do movimento contábil para o movimento dentro da empresa. Então, tudo isso são lançamentos em duplicidade. Eu não comecei a falar aqui nem de estoque, nem de outros lançamentos que podem acontecer, mas em poucos exemplos, uma automatização e um uso melhor do sistema talvez resolva esse problema para você, né? O outro problema muito comum detectado pelas auditorias e consultorias é erro no fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, no movimento de caixa, na apuração contábil desses valores, contabilmente é considerado 12 regimes, né, para se trabalhar com os faturamentos das empresas. Um se chama regime de caixa ou regime de competência. Para as empresas até que são simples nacional, é uma observação,
elas podem optar por pagar impostos ou como caixa, que é na hora que o fato é gerado. Por exemplo, você emite uma nota fiscal dia 28 de janeiro, então o imposto dessa nota já fica sendo apurado para ser pago no dia 28, referente ao mês de janeiro. Já no regime de competência, essa nota só vai ser paga em fevereiro ou em março, ou de 3 ou 10 vezes. Então, os impostos podem ser pagos em cada competência que há a liquidação desse título. Então, dentro de um fluxo de caixa, por exemplo, você quer fazer uma previsão orçamentária, uma previsão de caixa, e as datas dos lançamentos estão erradas. Então, mediante datas erradas, você apura um fluxo errado, os movimentos de caixa são passados para a contabilidade errada, e muitas vezes, por exemplo, se você trabalha, e é uma realidade das empresas brasileiras, com um caixa muito apertado, por exemplo, você efetua um depósito bancário hoje de R$ 20.000, e a pessoa que vai contabilizar, vai lançar isso no sistema, ela vai e lança com a data do dia anterior. No dia anterior a esse depósito, a sua empresa não tinha caixa suficiente para executar esse depósito. Mas um fiscal, numa auditoria posterior, ele não vai estar checando o documento com o lançamento. Ele já vai olhar que naquele dia que erraram a data, o caixa estava estourado. Então, depois, para você provar que não estava, vai ter que fazer uma defesa, vai ter toda uma documentação incluída por um erro besta de periodicidade dos documentos. Então, são pequenos detalhes que, para a contabilidade, para você ter um prejuízo financeiro, basta um pouco de desatenção que o negócio desanda, né? O caso 3, são valores lançados errados. O que é isso? Valores lançados errados. Por exemplo, você faz uma venda de R$ 52,80 e a pessoa lhe encaminha um pagamento de R$ 53, ou seja, vieram 20 centavos a mais para pagamento daquela conta. Então, tem diversas coisas que esse lançamento a mais vai lhe causar como problema, né? Mas é 20 centavos. Contabilmente, eu não tenho como provar a entrada desse dinheiro na empresa. Eu posso criar uma conta transitória de crédito de cliente, lançar esses 20 centavos, deixá-la na contabilidade, avisar o cliente que tem, para um dia ele fazer uma compra e a gente descontar esse crédito, para essa conta não ficar eternamente lá criada num balancete, sem razão de ser, ter esses valores, né? Então, e ao contrário disso também, né? Eu registrei que recebi um valor e, de fato, a pessoa pagou um valor a menor. Então, esse também é uma causa. E, como eu falei, eu não vou entrar aqui no mérito de contagens de estoque. Você, às vezes, compra uma caixa com 12, a pessoa lançou no estoque uma peça e colocou o preço dela da unidade. E quando a pessoa lá, se não tiver um controle de estoque afinado, ele vai começar a vender aquele produto onde entraram, por exemplo, 6 unidades, mas só estava uma caixa e essa caixa foi vendida como uma unidade. Então, há diversos microproblemas que podem estar acontecendo na sua contabilidade, nos seus lançamentos financeiros, que um bom sistema de gestão e pessoas capacitadas vai resolver, né? Então, é sempre um mix ali, não é só ter um sistema bom, tem que ter quem alimenta, tem que ter quem interpreta, é um conjunto de informações. E o quarto seria pagamento de tributos, né? Pagamento de tributos, esse, se eu puxar aqui produtos que são substituição tributária, que a empresa compra substituição, já paga um valor agregado altíssimo ao Estado, antecipado, e a pessoa que vai cadastrar lá no sistema, ela não tem nenhum domínio sobre regras tributárias e cadastra esse produto como um produto tributado. Então, você vai estar praticamente dando esse produto de graça e pagando para vender ele, porque ele já se pagou só com os impostos. Você não tem mais como ter lucro pelo fato de uma pessoa lançar errado.
um acordo financeiro que você faz com o fornecedor diz que você pagar fora do prazo alguma coisa, você vai pagar uma multa e um juro, e aquela multa e aquele juro ali está sendo calculado errado, porque você não tem uma base correta de que valores deveria estar sendo pago. Às vezes a apuração, você não paga o imposto em dia, o contador lá também pode calcular esses valores errados. Então, uma série de coisas que pessoas qualificadas nos setores vão elevar o seu nível de atendimento para que você não pague mais esses valores erroneamente. E, por último, são falhas no processo de trabalho da empresa, né? Então, às vezes, a gente associa as tarefas às pessoas que vão executar aquelas tarefas. E as pessoas, elas não são qualificadas para aquele trabalho e os processos ficam viciados ou sem conferência, por exemplo. Uma pessoa que trabalha lá com a armazenagem do produto, ele coloca em gôndolas erradas. A pessoa que trabalha na expedição da empresa, ela já não faz mais a conferência dos produtos, ela simplesmente chega à mercadoria e acha que o vendedor separou certo, se acha que o conferente lá não botou o produto, confia que ele colocou o produto correto e não está bipando mais as entregas, né? A conferência do setor financeiro quanto a crédito do cliente, quanto ele já tem de compras dentro da empresa no mês. Então, tudo isso precisa de uma apuração melhor, mais aferida, feita uma aferição, por exemplo, aferição do estoque semanalmente. As empresas vão furando essas etapas e, em algum momento, isso contribui para o declínio financeiro dela, porque são pequenas coisas que vão desgastando a imagem da empresa, vão desgastando o caixa, vão desgastando os processos e a gente chega, às vezes, num prejuízo, ter que fechar a empresa e não sabe por que isso aconteceu. Então, o sucesso de uma empresa passa por todos os setores dela, mas a gente não pode negligenciar a implementação de um bom sistema de gestão, apurando, vendo índices, vendo se há falhas no processo. É uma etapa contínua de aprimoramento. Então, mais uma vez, queria deixar aqui o meu abraço. Se o vídeo foi útil para você, vamos fazer ali o que o pessoal faz, né? Dá um likezinho, dá um joinha, compartilha com alguém e vamos esperar aí o próximo conteúdo. Um abraço para todos.